Bem-vindos ao podcast Jornal Portugal. Hoje, as fontes que temos à nossa frente pintam um quadro, quase apocalíptico. É a palavra certa, infelizmente. Fala-se de um comboio de tempestades, de um ciclone-bomba que bateu recordes e, claro, de um rasto de destruição por todo o país. A nossa missão, nesta análise aprofundada, é tentar ir além das manchetes. Queremos perceber a anatomia desta catástrofe. Que tempestade perfeita de condições, literalmente, levou à fúria da tempestade, Christine? E essa é a pergunta central. Porque isto não foi apenas mais uma tempestade de inverno. De todo. Foi uma sucessão de eventos que culminou num fenómeno de uma violência rara. Que testou os limites de tudo, na verdade. Testou os limites das nossas infraestruturas, da nossa capacidade de resposta. Vamos tentar dissecar as causas, os mecanismos e, claro, as consequências. E esta temporada de 2025-2026, é preciso dizer, já vinha a dar sinais de que ia ser invulgar, não é verdade? A Christie não apareceu do nada. Não, de forma alguma. Estamos na 11ª temporada, em que se nomeiam as tempestades na Europa, um sistema que foi criado precisamente para isso, para aumentar a percepção do risco. E Portugal faz parte de um desses grupos de nomeação. Exato. O IPMA está no grupo do Sudoeste, com Espanha, França, Bélgica e Luxemburgo. E desde o início que esta temporada se mostrou muito ativa. Eu lembro-me bem da tempestade Cláudia, em novembro de 2025. As notícias na altura já eram muito graves. Sim, já falávamos de vítimas mortais. Pelo menos 3 mortos no sul do país. Foi um primeiro abanão. Foi um aviso muito sério. E depois, na passagem de ano, entre dezembro e janeiro, tivemos a Francis, que foi nomeada pelo nosso IPMA. E aí a escala do impacto subiu. Sim, a Francis foi brutal. 2 mortes no distrito de Setúbal, inundações, quase 1000 ocorrências de emergência. E os cortes de energia? E os cortes de energia que já na altura foram massivos. Parece que um evento foi preparando o terreno para o outro. Essa é uma observação fundamental. Não podemos olhar para a Christine como um evento isolado. A Cláudia e especialmente a Francis deixaram um legado. Um legado de vulnerabilidade, quer dizer. Precisamente, deixaram os solos completamente saturados de água. Uma tempestade poderosa a atingir um solo seco, firme, é uma coisa. Certo. Agora, a mesma tempestade a atingir o que é essencialmente lama é um cenário completamente diferente. As raízes das árvores perdem a sua fixação, as fundações ficam comprometidas. É um efeito multiplicador da destruição. Faz todo o sentido. E essa vulnerabilidade acumulada leva-nos então ao fenómeno que a comunicação social batizou de comboio de tempestades. A imagem é muito forte. É uma ótima analogia. Mas o que é que isso significa em termos meteorológicos? Por que é que de repente somos atingidos por várias tempestades seguidas quase sem respirar? É apenas azar? Não, não é azar. É uma analogia perfeita, na verdade. Para estender a metáfora, o que temos é um conjunto de carris atmosféricos que foram colocados por um sistema gigante de altas pressões. Um bloqueio. Um bloqueio Onde? que se instalou entre a Groenlândia e a Escandinávia. Normalmente esses carris apontam as tempestades do Atlântico para as Ilhas Britânicas ou para o norte da Europa. O percurso habitual, digamos. Exatamente. Só que, com este bloqueio a funcionar como uma parede, os carris foram desviados para sul. E ficaram a apontar diretamente para nós, diretamente para a Península Ibérica. E as tempestades, as tais carruagens, como a Harry, a Ingrid e a Joseph, não tiveram outra opção senão seguir esse caminho, uma atrás da outra. Portanto, estávamos literalmente na linha de fogo de uma autoestrada de tempestades. E a Christine foi a última carruagem desse comboio, e pelos vistos de uma categoria completamente diferente. Completamente. Os números que vejo nas fontes são francamente assustadores. São números que reescrevem os recordes. A rajada de vento que foi registada em Sor, no distrito de Coimbra, 208,8 km por hora. É um número que custa a processar. Temos de parar um pouco para pensar nisto. É uma velocidade de vento que nós associamos a furacões de categoria 3. É algo de uma violência extrema para o nosso território. E claro, as consequências humanas foram trágicas. Pelo menos 6 mortes em Portugal, mais um em Espanha. Mas há outro número que me parou por completo. No pico do evento, 1 milhão de lares que ficou sem eletricidade. 1 milhão? 1 milhão. Do ponto de vista meteorológico, o que é que uma tempestade tem de fazer para provocar um apagão desta escala? Bem, é aqui que a anatomia da Christine se torna fascinante e, ao mesmo tempo, aterrorizadora. Não foi apenas uma tempestade muito forte. Ela passou por um processo de intensificação extremamente rápido.
A tal ciclogênese explosiva. Exatamente. Ou, no termo mais mediático, tornou-se um ciclone-bomba. Um ciclone-bomba. O nome soa incrivelmente dramático. É tão explosivo como parece? Praticamente. Refere-se a um processo em que a pressão central da tempestade cai de forma vertiginosa num curto espaço de tempo. É um sinal de que está a ganhar força a um ritmo alucinante. É como um pequeno fogo que, de repente, se transforma num inferno de chamas. É isso mesmo. Mas com a Christine há fortes suspeitas de que aconteceu algo ainda mais raro e mais destrutivo. Ainda mais. O que é que pode ser pior que um ciclone-bomba? Tudo aponta para a formação de um fenómeno chamado Stingjet. Stingjet. A tradução seria algo como jato em ferrão de escorpião. Jato em ferrão de escorpião, ok. E está a ficar cada vez mais cinematográfico. O que é isso? Imagine uma corrente de ar muito fria e densa que se forma a vários quilómetros de altitude, no coração do ciclone. Certo? Essa corrente de ar, ao arrefecer, torna-se mais pesada e começa a descer, e a acelera em direção ao Sol como se fosse uma pedra a cair. E quando atinge a superfície? É uma explosão de vento, concentradíssima e devastadora. Uma tempestade normal é como ser atingido por uma onda gigante. Um Stingjet é como ser atingido por um canhão d'água de alta pressão. E a forma de ferrão de escorpião vem de onde? Vem da aparência que a assinatura de nuvens deste fenómeno tem nas imagens de satélite. A ponta da frente fria, da depressão, curva-se sobre si mesma e cria uma forma que se assemelha à cauda e ao ferrão de um escorpião. Fascinante. E é esse ferrão que transporta os ventos mais destrutivos para o Sol. Então, quando olhamos para os relatos dos estragos, particularmente em Leiria, que foi descrita como arrasada, Sim, foi a Zona Zero. a cobertura do estádio arrancada, o santuário histórico destruído, 85% das casas danificadas no concelho vizinho de Ferreira do Zézer, essa é a assinatura de um Stingjet, uma espécie de devastação cirúrgica, focada. É exatamente isso. O facto de ter havido um corredor de destruição particularmente intenso, em vez de danos uniformes por toda a região, é um indicador muito forte de que este fenómeno raro esteve em ação. E é isso que explica a destruição de estruturas que, em teoria, deviam aguentar uma tempestade normal. Exatamente. Mesmo uma tempestade forte, o Stingjet é de outra ordem de grandeza. A destruição parece ter-se dividido em várias categorias. Temos estes marcos culturais, como o Santuário em Leiria, ou os danos em Fátima, depois as infraestruturas críticas, como a rede elétrica, E a paisagem natural. e a paisagem, como a Mata Nacional de Leiria. Se calhar, vamos começar pelas infraestruturas, porque o apagão foi de uma escala que, acho, nunca vimos. Sem dúvida. A própria E-REDS, que gera a rede de distribuição, descreveu o impacto como sem paralelo. Os números são avassaladores. Quais são os números? Mais de 5.000 quilómetros de linhas de média, alta e muito alta tensão foram afetadas. 5.000 quilómetros, é difícil até de visualizar isso. É uma distância superior a ir de Lisboa a Moscovo em linha reta, para se ter uma ideia. Meu Deus. E a resposta teve de ser na mesma medida. Vejo aqui números de 1.200 operacionais mobilizados. Sim, e tiveram de usar drones e helicópteros só para conseguir perceber a dimensão real dos estragos no terreno. E a reparação não deve ser simples. É de uma complexidade imensa. Não é só voltar a ligar um cabo. Implicou substituir centenas de postes partidos, reparar 24 subestações, reabilitar milhares de quilómetros de rede. E com as equipas a terem elas próprias dificuldades de mobilidade, estradas cortadas, distritos. Exatamente, isso explica porque é que 2 dias depois da tempestade ainda havia mais de 1/4 de milhão de pessoas sem luz, a maior parte concentrada no distrito de Leiria. Essa destruição em Leiria, em particular a do Santuário de Nossa Senhora da Encarnação, foi muito, muito simbólica. Sim, as imagens foram chocantes. A força do vento destruiu o alimento cineiro, arrancou o telhado e deixou o altar principal e as pinturas expostas à chuva e ao vento. É um golpe no património, na identidade daquela comunidade. É o tipo de dano que vai muito para além do custo material. São perdas culturais e históricas que demoram gerações a recuperar, se é que é possível. E o mesmo se aplica à Mata Nacional de Leiria, o Pinhal do Rai.
Exatamente. Um ecossistema com séculos de história, que já tinha sofrido terrivelmente com os incêndios de 2017 e que agora levou mais um golpe brutal. Perante uma catástrofe desta dimensão, a resposta oficial teve de ser ativada ao mais alto nível. O governo decretou a situação de calamidade. Sim, para as zonas mais afetadas. É um mecanismo legal que permite acelerar a mobilização de meios e de fundos de emergência. Contornando algumas burocracias, suponho. Sim, é um reconhecimento formal de que a situação ultrapassou a capacidade de resposta normal. E vimos o primeiro-ministro Luís Montenegro no terreno, a visitar os locais mais atingidos, a cancelar a agenda internacional, mas o que me surpreendeu foi a rapidez e a força da reação internacional. E sublinho quão excepcional esta tempestade foi vista a nível europeu. Não foi só um problema nosso. Certo. Quando a Presidente do Parlamento Europeu, a Roberta Metsola, vem a público dizer que a Europa está solidária com os portugueses, ou quando a Presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, garante que a US está pronta a ajudar. Isso eleva o evento para outro patamar. Para um patamar de desastre natural de grande escala, sem dúvida. E a solidariedade veio até de outros quadrantes. Vi uma nota sobre uma mensagem do Vaticano. Sim, o Papa Leão XIV enviou uma mensagem de pesar ao povo português através da Conferência Episcopal. Estas reações de alto nível, vindas de diferentes esferas, mostram que a tempestade Christine foi percebida internacionalmente como um evento climático extremo e uma tragédia humanitária. Então, para resumirmos o que analisámos até agora, temos uma temporada de tempestades que já era historicamente severa, Sim. intensificada por um padrão meteorológico muito específico, o tal comboio de tempestades, que canalizou toda a sua fúria para a Península Ibérica. Uhum. E tudo isto culminou na Christine, uma super tempestade com características raras e um poder destrutivo recordista. É a súmula perfeita. E pronto, deixa-nos com uma reflexão final que é talvez a mais importante e a mais inquietante de todas. E qual é? As fontes indicam que, apesar de os próximos dias trazerem alguma acalmia, a situação no Atlântico continua muito instável. O mesmo bloqueio de altas pressões que criou a autoestrada de tempestades parece que vai continuar. O que levanta uma questão inevitável. Exatamente. Já se fala em 2 novas carruagens a formarem-se no oceano e as previsões ao longo prazo já apontam para a possibilidade de outra depressão muito cavada, ou seja, muito intensa, por volta de 8 de fevereiro. Com uma trajetória novamente apontada para nós. Aparentemente, sim. E a questão que se levanta é, perante a frequência e a intensidade destes fenómenos, estamos a assistir a uma anomalia estatística, um ano de azar, ou estamos a ver os contornos de um novo padrão climático? Uma nova normalidade. E se for um novo padrão, que implicações é que isso tem? A tempestade Christine pode não ter sido um evento isolado, mas sim um vislumbre de um futuro mais volátil e extremo. E isso obriga-nos a perguntar: estão as nossas infraestruturas, as nossas cidades e as nossas comunidades preparadas para isto? A resiliência que tínhamos pode já não ser suficiente para o que aí vem? Uma questão fundamental que fica a pairar sobre o futuro. Chegamos ao fim da nossa análise. Obrigado por nos ter acompanhado no podcast Jornal Portugal.